Fala pessoal, William Lima aqui novamente te auxiliando com os estudos no canal Gangsta Math, o canal que vai fazer você ser aprovado no seu vestibular, concurso, Enem ou qualquer tipo de exame que você queira prestar. Mas para que isso aconteça com mais facilidade, é muito importante que você se inscreva no canal para que os vídeos cheguem até você, que você possa desfrutar de todo o conhecimento. Certo, pessoal? Sem mais delongas, então vamos lá. Essa é a parte 2, então aqui, né, do tema regra de 3 simples, né? E como eu havia dito no vídeo anterior, a regra de 3 ela é muito versátil. Você desenvolve diversos tipos de exercícios através da regra de 3, certo? Se você sentir alguma dificuldade nesse vídeo, você pode voltar no vídeo anterior para poder pegar os princípios iniciais e aí sim você conseguir acompanhar esse, tá? Mas vocês vão ver que é tranquilo. Então, ó, os outros dois exemplos aqui que ficou faltando é o seguinte: 6 pessoas realizam um trabalho em 1 hora. 9 pessoas realizariam o mesmo trabalho em quanto tempo? Regra de 3, pessoal. Bom, primeira coisa que a gente deve fazer, como eu disse, é identificar as grandezas. Quais são as grandezas aqui? Número de pessoas, né? E tempo, certo? As grandezas envolvidas. Então, vou colocar aqui as grandezas, ó. Vou simbolizar por N, número de pessoas, e por T, o tempo, certo? E agora, a gente coloca unidade embaixo de unidade, né? Eu sei que 6 pessoas, então, ó, 6 é o número de pessoas, realizam um trabalho em 1 hora. Né? Então 9 pessoas, ó, o 9 se refere às pessoas, ao número de pessoas, né? Então 9 pessoas vai realizar esse trabalho em quanto tempo? Não sei, X, certo? Agora, pessoal, próxima etapa, analisar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais, como dito no vídeo anterior. E como eu sei qual das duas essa grandeza é? Vamos analisar. Quanto mais pessoas trabalham, maior é o tempo que demora para terminar um trabalho ou menor é o tempo que demora para terminar o trabalho? Perceba que, ó, por meio do raciocínio, tá, pessoal? Não tem nenhuma continha envolvida. Se mais pessoas estão trabalhando, então vai demorar menos tempo para executar aquele serviço, certo? Então, se enquanto uma grandeza sobe, a outra desce ou vice-versa, tá? Quanto menos pessoas trabalhando, mais tempo. Então, se os sentidos aqui das grandezas estão contrários, eu posso falar que são grandezas inversamente proporcionais, porque enquanto uma aumenta, a outra diminui. E o contrário é válido também. Logo, se são inversamente proporcionais, e aqui, pessoal, só um adendo, demora um pouquinho mais que eu vou explicando, né? A ideia de inversamente, diretamente, proporcional, mas é muito rapidinho, muito simples de resolver, certo? Pois bem, é inversamente proporcional. O que eu faço? Quando era diretamente, como nos exemplos anteriores, perceba que a gente multiplicou em cruz, né, em x. Aqui agora a gente multiplica reto. Ó, faço esse vezes esse igual a esse vezes esse, certo? Lembrando que a ordem aqui não importa, desde que unidade esteja embaixo de unidade, número de pessoas, tempo e tempo, certo? Então, ó, eu vou multiplicar, eu sempre gosto de começar multiplicando pelo x, né? De forma que 9 vezes x vai me dar 9x. Isso é igual 6 vezes 1, 6, né? 9 está multiplicando, 9 vai passar dividindo, então eu tenho 6 dividido por 9, né? Então, quanto vale esse x aqui? Veja bem, pessoal, divisão, muito importante saber. Vou efetuar essa divisão aqui, ó, nesse espacinho. A gente tem aqui 6 dividido por 9. Quanto dá 6 dividido por 9? Dá 0, tá, pessoal? Você pode pensar na ideia aqui, ó, que dá 0. 6 dividido por 9, né? Não cabe nenhum 9 dentro de 6, né? Cabe 0 9s dentro de 6. Então, isso vai dar 0. Imediatamente, para continuar a conta, eu coloco o 0, coloco a vírgula por ter colocado esse 0 e continuo. Agora é 60 dividido por 9. Quantos 9 cabem dentro de 60? 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63. 63 passou, é o 54. Dá 6, certo? Então aqui vai dar 6, de forma que 6 vezes 9 deu 54. 60 menos 54 sobra 6. Coloco o outro 0 aqui. Continua a conta. 60 dividido por 9 vai dar 6 novamente, é o mesmo número daqui de cima. 6 vezes 9, 54. Percebam que a gente tem aqui uma dízima periódica simples, tá, pessoal? Onde o período é o 6, tá?
Então, sobrou aqui, né? Vamos deixar. Certo? Então isso significa, pessoal, sem fazer arredondamento ou simplificação, isso significa que nós temos aqui que o tempo vai ser 0,6666 horas que 9 pessoas demoram para executar essa mesma tarefa que com 6 pessoas demorou 1 hora. Tá? Você pode pensar o seguinte também, tá? Simplificando aqui, divido por 3 em cima e embaixo, eu vou ter 2/3. Isso significa que o tempo que demora é 2/3 de hora. Tá? Então se eu pegar 1 hora e dividir em 3 etapas, eu pego em 3 partes, eu pego 2 delas. É isso que é 2/3. Né? Então, 1 hora dividido em 3 partes iguais, me dá 20 minutos, né? 20 com 20, 40 com 20, 60. Se eu pegar 2 desses 20 minutos, eu tenho 40 minutos. Então, isso está em horas, né? Mas em minutos, isso equivale a 40 minutos. Certo, pessoal? Pessoal, eu tô virando de costas aqui, eu não gosto de fazer assim, tá? Minha letra sai feia. Eu vou ter que fazer assim mesmo, mas a sombra talvez atrapalhe um pouquinho, certo? Próximo exemplo aqui, ó. Correndo a 80 km por hora, uma motocicleta demora 20 minutos para realizar um percurso. Ponto final. Se correr a 100 km por hora, quanto tempo demorará para fazer o mesmo percurso? Primeira coisa, identificar grandezas. Quais são as grandezas? Velocidade e tempo, tá? Então, ó, veja bem. Velocidade e tempo. Vou indicar as duas aqui, ó. Coloco um V de velocidade e um T de tempo. Então, correndo a 80 km por hora, vou deixar aqui o 80, né? A motocicleta demora 20 minutos. Vou deixar o tempo em minutos, né? Se correr a 100 km por hora, ó, unidade embaixo de unidade. Essa é a primeira etapa. Quanto tempo vai demorar, né? Não sei, X. Agora, identifico, tá, pessoal? Montei aqui a regrinha essencial, identifico. Se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Então, qual é a pergunta? Quanto maior a velocidade, ou seja, quanto mais rápido eu corro, maior é o tempo que eu demoro para chegar no lugar ou menor é o tempo que eu demoro para chegar no lugar? Quanto mais rápido eu corro, ou seja, quanto maior for a velocidade, menor é o tempo, certo? Isso significa, então, que as grandezas são inversamente proporcionais. São inversamente, eu faço a multiplicação reto, certo? Então, 100 vezes x é igual a 80 vezes 20. Tenho aqui, 100 vezes x é igual a 80 vezes 20. 8 vezes 2 dá 16, desculpe. 16, acrescento os dois zeros aqui, um do 80 e um do 20. Então, eu tenho 1.600. X é igual a 1.600 dividido por 100. O 100 está multiplicando, passou dividindo. Posso simplificar esses dois zeros. Então, x é igual a 16 minutos, tá? O tempo aqui está em minutos, então aqui também vai ficar em minutos. Certo, pessoal? Simples, prático, tá? Então, ó, você pode dividir em pequenas etapas, tá? A regra de 3, seja simples ou composta. Primeiro, identificar as grandezas. Identificar as grandezas do exercício. Número de pessoas, velocidade, tempo, quilograma de alguma coisa, né? Vai ter vários tipos de grandeza. Identificou? Primeiro passo. Segundo, monta a regra de 3. Unidades embaixo de unidade. E essa parte eu acho a principal, tá, pessoal? Onde as pessoas mais se confundem. Terceiro, identificar se as grandezas são inversas ou diretamente proporcionais. Muito importante também. Quarto, resolver a equação do primeiro grau, originada da terceira etapa, né? Porque se for grandeza inversamente diretamente proporcionais, é o que vai te dizer se você multiplica em cruz ou multiplica reto, tá? Resolveu a equação, já era. Sempre, assim que você terminar um exercício de matemática, volte no exercício, veja o que está pedindo para ver se o que você encontrou condiz com o enunciado, certo, pessoal? Isso é muito importante. Já aconteceu muito de eu chegar numa resposta e o exercício eu chego em horas, por exemplo, o exercício pede em segundos, em minutos ou em dias, qualquer que for a unidade de tempo. Então, pode acontecer de você ter que fazer uma última conversão ainda, tá? Mas, em tese é isso, pessoal. Lanço aqui um desafio para que você comente, tá? Aqui, a qual conclusão você chegou. Eu quero que você resolva por regra de 3, tá, pessoal? Dá pra gente ter um raciocínio aqui assim, meio prático e chegar no resultado. Mas vamos tentar ser um pouco mais matemáticos, certo? O desafio é, certo número de pessoas constroem 15 metros quadrados de muro. Se esse muro fosse construído por 2 pessoas a mais, haveria 25 metros quadrados construídos, tá? Sendo assim, quantos trabalhadores são necessários para construir 75 metros quadrados? Tá, pessoal? Ó,
é muito interessante aqui a lógica, tá? Não tem segredo. Regra de 3. Quais são as grandezas aqui, por exemplo? Número de pessoas e área construída, certo? Então, eu vou dar só o pontapé inicial para você continuar, tá? Eu sei que aqui eu tenho o número de pessoas, vou montar aqui, tá, pessoal? E vou colocar aqui metros quadrados de área construída. Então ele diz que certo número de pessoas constrói 15 metros. Certo número, quantos? Não sei. Certo número de pessoas constroem 15 metros quadrados, né? Se fosse construído por 2 pessoas a mais, haveria 25 metros quadrados. Então, ó, por 2 pessoas a mais, é esse certo número de pessoas mais 2. Seriam construídos 25 metros quadrados, certo? Ó, o mais difícil é isso, pessoal. Agora é com vocês, certo? Um grande abraço a todos, não se esqueçam de inscrever, de curtir, tá? Isso é muito importante para a disseminação do trabalho, pessoal. Até mais!